Aqui o nosso objetivo é captar realmente qual que é a percepção do Instituto Geração Soul, e a Amanda Gomes representando o Instituto, com a Sales Hackers, mas antes eu queria que tu falasse, Amanda, brevemente sobre a história do Instituto Geração Soul, que eu acho que isso é uma grande riqueza aqui para todo mundo conhecer. Tá, joia. Bom, obrigada aí pela oportunidade. O Instituto Geração Soul é uma empresa de educação inclusiva. Ele nasceu com a finalidade de contribuir para as empresas e para as mulheres e para a liderança avançarem nas temáticas de diversidade e inclusão, essencialmente equidade de gênero e outras vertentes, né? E aí, em 2020, o Instituto nasceu com a finalidade de ampliar mais o tema além de gênero, para a gente falar de raça, falar de pessoas com deficiência, para sensibilizar homens e mulheres dentro dessas diversas temáticas, formar a liderança com uma liderança mais sensível, mais humanizada. Óbvio, um dos carros-chefes é, de fato, a equidade de gênero, né? Hoje são mais de 15 mil mulheres impactadas no Brasil todo e fora, certificadas numa metodologia exclusiva do Instituto, são quase 3 mil mulheres hoje, fora as formações que a gente tem de mentorias e liderança positiva, liderança inclusiva, e N outras sensibilizações e temas educacionais para contribuir para as empresas poderem evoluir nessas temáticas, né? Então, por que vocês decidiram buscar uma consultoria? Vocês viram que precisa fazer um investimento numa consultoria, e o principal motivo que vocês escolheram a Sales Hackers? A Sales traz um know-how, é um know-how mão na massa. Assim, você tem o know-how técnico dos conhecimentos, mas junto com ele vem a capacidade de executar. Uma boa ideia sem execução é só uma boa ideia. É como se fosse uma pessoa da equipe mesmo, dentro do time, então entendendo como se fosse um time próprio do Instituto, que estaria trabalhando na implantação desses processos. Então, na relação com a nossa equipe. Então, muitas vezes, o próprio papel de gestão indireto vocês fizeram em função da demanda de estar implantando uma estratégia de vendas. E isso dá boas noites de sono, porque numa empresa relativamente pequena que está crescendo, existem muitas atividades. Então, se você não garantir que seus processos sejam bem feitos, uma hora vai dar um problema muito grande, né? Uma hora vai ficar alguma ponta solta, uma hora... E vocês têm essa característica de conhecer o processo de início ao fim de vendas e de garantir a execução dele, né? Seja intervindo no atendimento de uma equipe, de treinar essa equipe, como falar, como fazer tudo mais, bem como prospectar a ferramenta, fazer a comparação das ferramentas de mercado. Você poderia muito pensar, tem essas 3 ferramentas, você pode decidir sobre alguma delas e beleza. Não, vocês foram lá, selecionaram, tem que ter essas 3, acho que essa é melhor para você e tudo mais. Então facilita muito na hora de tomar decisão, otimiza tempo. E isso é, para o nosso caso, excepcional, né? Bom, muito obrigada, Amanda. É bom a gente apresentar para todo mundo e entender bem qual que é a missão do Instituto Geração Soul, porque a missão da Sales Hackers é ajudar essas empresas que criam valor no mercado, na sociedade. E já em conjunto com isso, eu queria que tu contasse um pouquinho como eram os desafios antes da Sales Hackers, da empresa. Legal. Eu acredito que os desafios começaram quando a gente sai do mundo enquanto colaboradores e passa a ter uma empresa, né? E aí foram pelo menos uns 4 a 5 anos de empreendendo sem uma estrutura de negócio para vendas de maneira organizada. Então, o Instituto nasceu com esse interesse de já nascer certo, né? Migrar de uma experiência empresarial bem sucedida, porém com uma série de melhorias a serem feitas. E aí o Instituto nasceu já com esse olhar de ser criado com uma boa fundação processual, principalmente de vendas, marketing e outras. Então, antes de conhecer a Sales Hacker ou dos processos de vendas, a gente fazia as coisas de uma maneira muito amadora ainda, não tinha mecanismos de gestão e controle, de pensar numa cadência processual onde você consegue olhar o micro e entender onde pode ser o problema, né? Ter elementos que façam um bom follow-up, ou como endereçar o papel das pessoas que estão ali, como criar uma área de vendas mesmo, profissional, né? Não tão amadora.
E acredito que a Sales veio com esse papel, assim, ajudou a gente a implementar um processo, tanto a questão do CRM, que não é só o software, mas o processo inserido no negócio para que o software funcione. Diferente de outras consultorias que te aconselham o que fazer, mas não põe a mão na massa, a Sales tem um papel muito particular e muito relevante, eu acredito, aqui para o Instituto, que ajudou a gente a criar o processo, mas também ajudou a executar esse processo, né? E ajuda até hoje, né? Isso realmente é diferencial, porque é muito fácil alguém falar para você, faz isso. Aí você tem que ter a disciplina, a consistência para fazer e tudo mais, que continua sendo um dos nossos dores, né, como empresário, seguir os processos. Mas ter alguém que faça e garanta que o processo vai acontecer, que o CRM vai ser implantado tal dia, que existe um documento com as políticas e os processos, ter alguém que vá fazer isso com você é excepcional. Então, hoje o Instituto ele está fundamentado, como uma empresa ainda nova, comparada ao seu início, é uma empresa que está preparada para escalar em função de todo esse trabalho que foi feito, né? Então, hoje não tem nada que iniba o Instituto crescer. Mas e se ele crescer, a gente vai ter conta? Não tem nada que impeça o Instituto hoje de crescer, porque a gente tem total gestão, total controle dos processos. E o mais legal, tudo na nuvem, né? Então, tudo foi criado de uma maneira que não dependa fisicamente das pessoas, né? Essas pessoas, os profissionais de vendas, marketing, enfim, pode estar em qualquer lugar do mundo, que os processos não vão ser perdidos. Eu queria que tu explicasse se teve, né, alguma transformação, alguma mudança como CEO, como pessoa, como Amanda, não só como empresa. Então, você é a CEO da empresa, mas se esse processo com a Sales, ele trouxe alguma transformação também para a pessoa, Amanda? Me fez refletir muito sobre como eu posso imprimir o meu papel de gestão. Me trouxe o que eu não tenho habilidade e talentos para olhar e focar. Então, assim, tem todo um processo ali bem feito e que uma característica que eu tenho, que é talvez por estar sempre acelerada, me falta uma característica da consistência. Então, ficou mais evidente que essa é uma característica que me falta e que talvez eu possa analisar se eu tento melhorar essa característica ou se eu coloco alguém que tem essa característica para cuidar do processo e não deixar ele morrer, e eu uso os meus outros talentos para continuar trazendo velocidade para a companhia, né? Como não deixar morrer tudo aquilo que a gente já fez e como multiplicar isso, né? Como que eu faço isso? E, por exemplo, a empresa tem interesse de expandir para outros lugares. Então, hoje, com o desenho que foi criado, e vamos falar que a gente agora está na fase de maturação desses processos, eu penso que na hora que a gente chegar no estágio de estabilidade, vamos assim dizer, né, que os processos estão acontecendo com consistência e demais, eu consigo recortar e colar para um outro país, eu consigo recortar e colar para uma outra operação, se eu tiver que replicar a operação, né? E aí me vem refletir sobre o meu papel, sobre o papel da Lê nesse processo, né? Quais são as pessoas certas, talvez, que a gente tenha que ter no time. E se esse processo não está desenhado, não tem como tomar essas decisões. Sempre vai ser uma coisa do feeling, né? E aí fica muito informal, fica muito amador, né? Então, acho que o Instituto Passeios veio profissionalizar mesmo, sabe? É uma empresa ainda pequena, mas com estrutura de uma empresa grande e eficiente, né? Não grande burocrática, mas grande e eficiente para poder escalar. Olha, eu acredito que hoje, no curto prazo, usar essa estrutura e acelerar o crescimento de vendas mesmo da linha de produtos, né? Hoje a gente já tem os processos, então o que a gente precisa fazer agora é vendas, fazer esse processo rodar. Então, no curto prazo, atingir as metas de vendas, né? Acelerar. No médio prazo, replicar, expandir mesmo, né? Tirar essa dependência minha do negócio, da Lê. E no terceiro passo seria realmente expandir para outros países mesmo. Fechado, Amanda, muito obrigada. Obrigada a vocês, meus amores. Conversa, por ter aberto aí esse coração para falar do teu negócio, principalmente para falar sobre o que vocês estão investindo, para falar da nossa parceria. E é isso, agradeço demais. Obrigada, desejo muito sucesso para vocês e que
a gente venha fazer novas coisas em breve, se Deus quiser. Obrigada, então.